No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o terceiro mês de gravidez. É quando a gente começa a chegar na fase final do primeiro trimestre de gestação. Se você ainda não descobriu que está grávida, certamente chegou o momento onde você vai saber que de fato vem um bebê por aí, tá? O terceiro mês de gravidez, para muitas mulheres, é quando vem, a confirmação da gestação. Isso por quê? Principalmente para as mulheres, no caso, que têm um ciclo muito irregular, às vezes um tempo muito espaçado entre uma menstruação e outra, às vezes com mais de 40 dias, 45 dias, enfim. Então, se é um ciclo irregular, que de repente atrasa mais a menstruação, você tem mais dificuldade de perceber realmente se é uma gestação, que está acontecendo esse atraso menstrual ou se é o seu característico do seu ciclo. Tá? Então, por isso que muitas mulheres acabam descobrindo a gestação nessa fase da gravidez, tá? Então, mas se você chegou aqui, não sabia que estava grávida e descobriu nesse momento a gestação, não se preocupe. Esse é o momento ideal para você começar o acompanhamento no pré-natal com o seu médico e até mesmo buscar orientação específica, da alimentação com a ajuda de um nutricionista, que é especializado no acompanhamento de gestantes, tá? Então, esse é um cuidado básico e muito importante que você tem que ter a partir de agora até o nascimento do seu bebê. Bom, a primeira semana do terceiro mês de gestação é a semana 9, O seu bebê, ele continua se desenvolvendo, Então, o coraçãozinho, seus órgãos continuam se desenvolvendo e ele é praticamente do tamanho de uma uva, Então, uma uva verde, uma uva, enfim, ele é do tamanho de uma uvinha, então, bem pequenininho. Na semana seguinte, que é a semana 10, uma coisa legal começa a acontecer com o seu bebê. Ele começa a formar as papilas gustativas, na língua dele, que já está ali em desenvolvimento. E o que isso significa? Quando o seu bebê começa a formar essas papilas gustativas, ele começa a sentir sabor. E você sabia que o seu bebê é capaz de identificar os sabores dos alimentos que você consome na sua alimentação? Pois é, isso acontece, tá? Então, isso é muito importante, que você já tenha uma percepção, um cuidado com alguns alimentos que você consome na sua alimentação. Então, se você tem o hábito de consumir muito doce, alimentos muito salgados, com temperos muito fortes, isso pode fazer com que o seu bebê fique um pouquinho mais agitado e comece a identificar esses sabores. E você sabia que os estudos falam também que quando você consome com mais frequência determinados alimentos durante a sua gravidez, o seu bebê é capaz de identificar esse sabor quando ele começar a se alimentar na introdução alimentar? Isso acontece, tá? Então, ainda é mais um estímulo para você começar a rever sua alimentação, alguns hábitos, Introduzir mais frutas, mais verduras, mais legumes, que é justamente a maior dificuldade que os bebês enfrentam, na sua alimentação, Então, na fase de alimentação complementar, os bebês às vezes costumam a começar a apresentar aquela seletividade alimentar para frutas, legumes, vegetais específicos. Então, se você já começa a mudar seus hábitos e a introduzir esses alimentos durante a gravidez na sua alimentação, você diminui muito as chances que seu bebê se torne seletivo quando ele tiver com 7, 8 meses e comece a comer alimentação normal, além do leite materno, tá? E claro que isso continua acontecendo durante a amamentação, tá? Então, ele continua percebendo através do leite materno os sabores dos alimentos que você consome pela sua alimentação. Então, fique atenta e procure perceber como que está o seu hábito alimentar. E, claro, procure ajuda também e orientação para que a gente consiga planejar e desenhar tudo direitinho aí no seu dia a dia. Nessa semana, nessa semana 10, o seu bebê, ele cresceu um pouquinho em relação à semana anterior e ele é do tamanho mais ou menos ali de uma ameixa seca, tá? E, por falar nesse alimento, a ameixa seca é um alimento que ajuda muito na prisão de ventre. A prisão de ventre é um dos sintomas muito frequentes já nessa fase da gestação e que pode te acompanhar até o final da gravidez, até o nascimento do bebê. Por quê? Há algumas alterações hormonais, Então, por exemplo, aumento de estrogênio, aumento de progesterona, faz seu intestino ficar mais lento e você acaba tendo mais dificuldade de conseguir ir no banheiro e seu intestino fica um pouquinho mais preso, tá? Então, se você já tem uma tendência a ter intestino preso,
Procure ficar atento ao consumo de fibra na sua alimentação, ingestão de líquidos, né? Então, alguns alimentos são importantes, fontes de fibras, então os cereais integrais, a aveia é uma fonte legal de fibra, né? As próprias frutas, os vegetais, né? Então as folhas, tá? Aqui no canal, se você quiser saber um pouquinho mais sobre os cuidados específicos da alimentação na prisão de ventre, né? Durante a gravidez, eu gravei um vídeo sobre isso, onde eu dou diversas dicas, né? Explico um pouquinho melhor, mais detalhado sobre esse assunto, e eu vou deixar aqui na descrição também para você poder acessar e saber mais sobre quais os cuidados que você pode ter para aliviar esse sintoma também da gravidez. Na semana 11 de gestação, seu bebê já começa a desenvolver mais os ouvidos, né? A musculatura, amadurecendo um pouquinho mais os seus órgãos também, né? Então, praticamente nessa semana, o seu bebê já está quase todo formado, tá? Na semana seguinte, na semana 12 de gestação, é aquela semana onde normalmente a gente começa a espalhar para todo mundo que está grávida, né? Se você de repente é um pouquinho mais receosa, um pouquinho mais, né, preocupada em dar essa notícia, é quando você já começa a contar para todo mundo: olha, estou grávida, tá tudo bem, meus exames está tudo bem, beleza, tá? E o que acontece nessa semana 12, né? Seu bebê praticamente já está todo formado, mas os ossos dele começam a crescer, a amadurecer um pouquinho mais, tá? Então aí a importância do cálcio, né, nesse momento da gravidez. Então o cálcio, ele está presente, claro, nos leites derivados, então leite, queijo, iogurte, principalmente iogurte natural, né, que quando a gente compra aqueles iogurtes que vende no mercado, se você olhar lá o rótulo, tem uma lista infinita quase de ingredientes, então você vê que é praticamente muita coisa química tem ali, né? Então quanto mais substâncias químicas presentes num alimento industrializado, mais prejuízo e mais riscos à sua saúde, principalmente na gravidez, pode acontecer. Então, de preferência, de repente, é um iogurte natural, tá? Que é um iogurte mais indicado, mais saudável e ajuda até mesmo no funcionamento intestinal, porque ele é considerado um alimento probiótico, tá? Então, queijo branco, tá? Cuidado com os queijos artesanais, queijos que não são pasteurizados, por risco mesmo de contaminação, enfim. Mas o cálcio, ele também ele está presente em outros alimentos de origem vegetal, não apenas em leites derivados. Se de repente você tem alguma restrição, ou preferência, enfim, de não consumir esse grupo alimentar, você consegue cálcio pela via, né, de alimentos vegetais, então vegetais verdes escuros, alguns cereais, alguns grãos, né? Então, por exemplo, brócolis, semente de gergelim, então eles têm essa fonte também de cálcio. Uma coisa legal que acontece nessa semana também é que, além do seu bebê já começar, né, já ser possível sentir sabor, né, pela formação das papilas gustativas, ele começa a engolir aquele líquido que ele fica lá, né, imerso no líquido que a gente chama de líquido amniótico. Então, quando ele engole esse líquido, ele consegue sentir ainda mais os sabores, né, que estão presentes ali. Então, mais uma vez, atenção com a sua alimentação, porque isso vai fazer, né, com que o seu bebê consiga identificar melhor esses alimentos, os sabores desses alimentos que você consome através da sua alimentação. Chegamos na semana 13. Nessa semana, seu bebê já está todo formado, então a gente superou a fase mais delicada da gravidez, tá? Nas próximas semanas, né, no próximo trimestre, no segundo e no terceiro trimestre, seu bebê praticamente irá crescer e ganhar peso, mas a formação dos seus órgãos, dos braços, pernas, cabeça, enfim, já está tudo pronto ali, tá? Então, ele já, por exemplo, ele já está ali se movimentando, ele já começa a chutar, mas você ainda não consegue sentir. Você só vai começar a sentir isso lá para as 20 semanas, que é quando você vai fazer aquele outro exame, né, de ultrassom morfológico, que o médico vê exatamente como é que está a formação do bebê, consegue ver qual que é o tamanho dele, né, estimar peso. É muito legal porque o médico ele consegue até mesmo contar os dedos, né, e enfim, é bem bacana, é um momento bem especial da gestação quando a gente chega nessa fase, mas isso a gente vai falar, né, nos próximos vídeos. Mas e a alimentação? Quais os cuidados que você tem que ter agora, né, nessa fase do segundo mês da gravidez? Essa fase, seu bebê ainda está se desenvolvendo. Então, os nutrientes importantes para esse desenvolvimento continuam tendo que ser consumidos nessa fase, tá? Então, as vitaminas do complexo B, cálcio, zinco, vitamina A, vitamina E, né, que é um potente antioxidante, também ajuda ali no processo de desenvolvimento do bebê, tá? Então, variar bastante a sua alimentação, procurar ter esse cuidado. Se você, de repente, consome muitos alimentos industrializados, né, alimentação pronta, de repente substitui refeições, isso é um momento, de repente, de você pensar nisso, porque para os próximos meses, a gente vai começar a ter um pouquinho mais de atenção
com o seu peso, né, com a velocidade de ganho de peso que você tem nessa gravidez. Então, esse primeiro trimestre é um momento onde, na verdade, falando do ganho de peso, onde a gente recomenda que você não ganhe muito peso, tá? Porque de agora em diante, o seu bebê vai crescer, vai ganhar peso e vai exigir muito de você. E você vai começar a se sentir melhor, então os enjoos vão começar a diminuir. E aí é que você começa a se sentir melhor e começa a comer mais também. Então muitas mulheres acabam descontrolando um pouquinho nessa questão do peso e isso é um problema, tá? Então nesse primeiro trimestre, muita atenção com a sua alimentação, muita atenção com a qualidade dos alimentos que você consome, tá? Para que a gente possa ter, né, continuar dessa gestação de uma maneira saudável, evitando alguns riscos como diabetes, pressão alta, que podem acontecer mais pro final da gestação. No próximo vídeo, a gente vai falar vai começar a falar sobre o segundo trimestre de gestação, né? Então, o quarto mês de gravidez, que é aquela fase que a gente costuma brincar, que é a fase de lua de mel com a gravidez, onde as mulheres costumam se sentir melhor, mais dispostas, e aí é o momento que, né, muitas procuram para fazer um enxoval, sair as compras, né, das roupinhas do bebê, começar a pensar, planejar no quarto, enfim. Mas é o momento também que a gente acaba se descuidando um pouquinho com a alimentação, e eu vou trazer algumas dicas legais para você na próxima semana. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreve aqui no canal se de repente você ainda não é inscrito, mas gostou desse conteúdo. Me segue também nas redes sociais, tá? Para não ficar e não perder nenhuma novidade que eu trago aqui no canal. Um beijo e até a próxima!